Doutor, antes da gente entrar no BPC, eu gostaria que você explicasse então para nós como é que funciona essa aposentadoria, né? Hoje a pessoa tem vários meios de se aposentar, né? Eu vou colocar Uhum, assim. Eu gostaria que você pudesse dar uma explanada para nós, explicar uhum. como é que funciona o INSS, quais são os meios que a pessoa pode procurar para poder se aposentar, né? Eu acho que isso é Interessante. interessante. Perfeito. Boa pergunta. Nath, hoje quando a gente pensa em previdência, como eu disse anteriormente, a Uhum, gente pensa na seguridade social. certo. Seguridade, ela é uma palavra que vem do espanhol, significa segurança. Então a gente pensa em situações que o cidadão, ele pode se encontrar em dificuldade e precisa ser amparado pelo Estado. Certo. Dentro da seguridade, como já disse, tem a saúde, a previdência e a assistência. Em relação à previdência, a gente percebe que o sistema ele é contributivo. O que isso quer dizer? Para participar desse sistema, você precisa contribuir. Precisa é como se fosse um seguro mesmo, onde você contribui Uhum, e ali, alcançando os requisitos, você pode usufruir daqueles benefícios do uhum. sistema como um todo. A assistência social, diferentemente, ela não é um sistema contributivo. Todas as pessoas podem participar desde que necessitem. Significa que as pessoas que participam da assistência social se encontram numa situação de vulnerabilidade. Entendi. E a saúde, ela é de um acesso universal. Também não precisa contribuir. Então esse é o sistema bem resumido aqui. E quando a gente fala em aposentadoria, a gente precisa analisar a previdência social. E aí, na previdência social, nós temos o regime geral de previdência social, Uhum, que é o regime onde os trabalhadores os trabalhadores como um todo, né, participam dele. Temos o regime próprio, onde os servidores participam, servidores do município, do uhum. estado, da União. E nós temos o regime complementar, né, previdência privada, que é uma previdência que particular, vamos dizer assim, Uhum. tem tanto do regime geral como também do regime privado, né, próprio, aliás. Bom, e nesse caso a gente precisa primeiro identificar quem é essa pessoa que está buscando se aposentar ou algum benefício. E Uhum. aí sim, vamos, por exemplo, a pessoa do regime geral, né? Carteira assinada, CLT. Aí sim, a gente parte para o regime geral de previdência social e lá a gente verifica que tivemos recentemente uma emenda constitucional, Uhum. 103 de 2019, onde nós temos regras de direito adquirido, quer dizer, regras antes do dia 13 de 11 de 2019, Uhum. regras de transição após esse período, um pouco mais brandas, e regra definitiva. A Certo. regra definitiva, hoje, ela dispõe, disciplina que a mulher se aposenta com 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, Certo. e o homem, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Temos aí 5 regras de transição, 4 regras por tempo e uma por idade, e temos as regras de direito adquirido. O que significa isso? A pessoa que alcançou os requisitos antes do dia 13 de 11 de 2019, ela possui o direito adquirido ao regime. Para ela nada muda. Para ela nada Nada muda. muda. Nada muda. Ela possui Uhum. os requisitos para poder se aposentar pelas regras de direito adquirido. E Uhum. aí não passa por esse sistema de transição, nada disso. Doutor, hoje a pessoa, ela paga mensalmente a própria aposentadoria É isso mesmo. Ela paga, precisa para ela mesma. para ela mesma, precisa pagar, contribuir mensalmente. Aí a gente vai analisar que tipo Uhum. de segurado é esse, né? Nós temos os segurados obrigatórios e os Uhum. segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que trabalham, né, que exercem alguma atividade laboral. Uhum. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso,
Enfim, tem outros também, outras Uhum. espécies. E o segurado facultativo é aquele que não exerce atividade e contribui de forma, como o próprio nome diz, de modo facultativo. Facultativo. Por exemplo, você falou que para as mulheres 62 anos, né? Uhum. E 17 anos 15 anos de contribuição. Essas duas coisas precisam estar juntas ou, por exemplo, ou um ou outro? Não, nesse caso, na regra definitiva, Uhum. a regra definitiva, ela dispõe que precisa alcançar a idade, precisa Uhum. alcançar o tempo também. Antes não era assim. Entendi. Antes era o tempo. Alcançou ali os tempo 30 ou 35 anos, independente de da idade. contribuição, Isso. independente da idade. Isso aí. Se a mulher, por exemplo, chegar a 62 anos, mas não tiver os 15 anos de contribuição, ela vai ter que trabalhar mais para chegar nos 15 anos de contribuição. Exato. Ela precisa alcançar os 15 anos de tempo de contribuição para poder conseguir Nossa, se então o negócio aposentar. ficou mais puxado, hein? O homem precisa de 20 anos, pouquinho mais, né? Mas tanto E para o homem quanto para a pouquinho mais de mulher, a idade. pessoa tem que trabalhar mais agora, É hein? verdade. O sistema enrijeceu as Uhum. regras. E o que a gente vê, Nath, é que muitas pessoas reclamando, pessoas buscando por planejamentos Uhum. previdenciários, buscando formas de poder melhorar essa Uhum. regra ou se encaixar em alguma regra de transição. A gente sabe que, apesar dessa regra definitiva, temos regras de transição, algumas possíveis. Por exemplo, a pessoa que estava muito próximo ali de se aposentar e faltava pouco no dia Uhum. 13/11/2019, é muito provável que ela se encaixe em alguma regra de transição. E aí, para isso, é importante fazer uma análise do tempo dessa pessoa, da carência também, e verificar em cada regra de transição qual é mais benéfica, qual é o Uhum. tempo é mais reduzido e em qual regra ela vai ganhar mais.